Olá, seja bem-vindo! Para você que não me conhece, eu me chamo Laura, essa é a Lady, e nesse vídeo eu resolvi compartilhar um pouco da minha leitura desse mês, porque eu gosto de ler e eu adoraria compartilhar com outras pessoas os livros que eu estou lendo. Acho que é até uma maneira de me estimular a ler mais e até livros diversos, que normalmente eu estou sempre na minha caixinha do romance. A leitura desse mês está sendo esse livro aqui, que é A Witch's Guide to Fake Dating a Demon, e foi escrito pela Sarah Hawley, não sei se assim se fala o nome dela. Enfim, ele é um livro que eu acabei comprando, na verdade ganhando quando eu viajei, então ele é em inglês, e basicamente minha segunda leitura em inglês, e esse aqui eu já consegui ler um pouco menos que metade, e o que eu faço, eu vou marcando, por exemplo, aqui dá pra ver algumas partes, eu vou marcando as palavras que eu não conheço, enfim, pra depois poder pesquisar e ir anotando pra aumentar o vocabulário. Não planejo terminar de ler ele hoje, por isso que esse vai ser um vlog de leitura. Acredito que até o fim da semana essa leitura seja concluída, porém, não sei. Falando um pouquinho mais sobre ele. Ele é um livro de romance, mas por aí. Eu tentei achar a classificação dele, mas eu não achei, mas deve ser entre mais 16, talvez pesando ali pra mais 18, porque acredito que esteja algumas cenas mais calientes no meio. Ele fala de uma bruxa que não é muito boa com feitiços além de feitiços relacionados à natureza, e aí ela tenta realizar um feitiço e acaba invocando um demônio, e aí agora esse demônio tem que levar a alma dela. Mas ela não quer, né? Porque foi um engano. Enfim, e ele também tem um tempo pra pegar a alma dela. O meu palpite de como vai terminar esse livro é que... eu não sei se isso é spoiler. E o final desse livro eu acredito que vai ser algo relacionado à personagem ajudando ele a escapar ali dessas regras de ser um demônio que coleta almas pra que eles fiquem juntos. Uma coisa diferente dos livros, pelo menos dos Estados Unidos, deles terem essa capa mais molenga, não é capa tão dura. Eles são muito gostosos de virar, assim. Pode ver que não, a lombada nem tá quebrada, eu não precisei quebrar a lombada. Mas eles são muito bons de tu ler assim. Óbvio, ele fica meio marcado depois, mas nada que guardar ele virado assim com algum peso em cima não resolve. Bom, pra constar, eu estou na página... eu acabei dormindo no meio da leitura a última vez, então eu estou na página 148. E capítulo 13, na página 148. E vamos ver até onde iremos. Eu acredito que no mínimo um capítulo, 2, vá tranquilo. Meu Deus. Aqueles momentos que tu fica... Ih! Então, eles estão tendo uma discussão assim calorosa e ele defendendo ela. Quem diria que um demônio iria ser o mais sensato? Bom, no final desse capítulo podemos acompanhar o demônio sendo o mais sensato de todos, a família toda sendo meio tentando as ideias, querendo que ela seja melhor, esquecendo que ela é um indivíduo. E terminou o capítulo com aquela cena clássica dela chorando e indo embora, correndo. E provavelmente ele vai atrás dela e vai ter aquele diálogo. Mas enfim. Aquele momento que o protagonista é um pouco babaca e fica difícil ficar do lado dele. Ela foi capaz de espantar todo mundo que tava tentando ajudar ela, mas tudo bem.
capítulo 14 e aquele clássico de, né, ele volta, desculpa, não sei o quê. E aí, né, dá uns beijinhos, mas aí se liga que não poderia estar fazendo isso. Então paramos na página 172. Até agora é um livro divertido de ler, ele é bem fácil, a leitura flui, mas por ser em inglês tem algumas partes que eu fico um pouco perdida, mas com o contexto geral vai. E quase na metade do livro, o que me faz pensar que eles já deram o primeiro beijo. Já tem o problema que, né, teoricamente eles não tem como ficar juntos, né? Porque ele é um demônio que é a alma dela. Vai ser um romance e em algum momento eles ficam juntos e em algum momento eles lutam pra achar uma solução. Veremos quando isso irá acontecer. Voltei pra contar mais um pouco sobre a leitura. Eu parei no capítulo 22, na página 260. Então eu consegui ler bastante da história. E posso dizer que, assim, fica meio que um alerta de spoiler, que a minha teoria tá mudando. Por quê? Numa dessas capturas de alma que o personagem faz, caso ele é um demônio que captura a alma, ele meio que não presta atenção quando vai capturar a alma de um bruxo, o que o bruxo acaba falando e meio que desejando pra ele. E esse bruxo deseja que a alma dele acaba indo pra um lugar pra alguém que esteja em sofrimento e acaba entrando no corpo do demônio. Então agora, no meio assim do livro, já tinha acontecido antes, mas no meio ali dá pra ver que ele tá cada vez mais, digamos, humano, porque ele come mais seguido, dorme, tem sentimentos, e agora ele meio que tá com magia, poderes. Então a minha teoria do final é que mudou, é que acho que ela ainda vai ser responsável por ajudar ele a poder ficar no mundo humano ali, das bruxas, enfim. Mas acho que ele vai ser cada vez menos demônio. Não sei se ele vai acabar perdendo as guampas, os dentes, mas acho que vai por esse caminho aí. Outra coisa que tá acontecendo em paralelo do livro, que não é só romance, é que estão querendo construir um edifício, um spa, numa área que tem árvores e que as personagens dizem ser muito importante pro reino ali da magia, da magia em geral. Como a personagem principal, ela é muito ligada, né, como eu falei, com a parte da magia das plantas, enfim, ela é muito conectada com a floresta, ela tenta ajudar ali. Então tem toda essa história acontecendo por trás, não só o romance. E aí eles vão onde o prefeito ali, a prefeita, que a prefeita é a mãe da melhor amiga dela. E aí eu tive até que marcar a resposta que a mulher dá pra uma das personagens ali, que também é a amiga, ela é uma fadinha. Ela fala, né, que a prefeita tá se vangloriando pela riqueza, que vai poder ter o spa, que não vai ser tipo um centro comunitário, né, vai ser pra quem tem dinheiro. E aí ela simplesmente, a prefeita simplesmente responde que não é culpa do governo se ela é pobre. Outra coisa que aconteceu que eu achei muito, que ficou na minha cabeça, é que ela foi na biblioteca procurar um pouco mais livros pra saber sobre a situação, pra ver, né, como ajudar, porque eles estão num pacto que eles não conseguem se desvincular se ela não entregar a alma. Tanto que quando ela vai muito distante, ele sente dor física e tem que ir atrás dela. E aí ela tá na biblioteca procurando e lendo os livros e aparece um cara, assim, do nada, vendo que ela tá olhando os livros, e aí ele pergunta pra ela por quais coisas ela trocaria a alma dela. Quando ele fez essa pergunta, só me fez pensar no meio que o tutor dele, do demônio, né, que treinou ele. Porque ele já tá ali no bico, ele já deu um prazo pra ele pegar essa alma. E só me fez pensar nele. E daí ela falou que não teria muita coisa, que ela não trocaria a alma dela. E aí ele, nem pela paz mundial, nem pela natureza. E ela começou a pensar assim. E aí ele tá lá em silêncio, ela tá lendo, daqui a pouco do nada ele fala que existe casa de humana que fez troca pro demônio poder ficar com ela. E aí aquilo plantou a semente, e aí ficou na minha cabeça que talvez seja esse cara meio que disfarçado, sabe? Então ficou na minha cabeça, assim, porque foi um personagem que apareceu, fez ali e sumiu, até agora não apareceu mais. E aonde eu finalizei a leitura, foi logo em seguida que eles ficaram juntos, e então ela tá, tipo, meio que perguntou se ela puder ajudar, se ele quer ficar no mundo humano. E aí ele acabou de aceitar. Então, não acho que eu vou ler mais hoje, mas definitivamente amanhã. Eu tô tentando ir devagar na leitura porque é muito gostosinho, tipo, é muito legal de ler. Eu acabei lendo, acho que no mínimo uns 5 capítulos, que eu ficava só, mais um capítulo. Volto para dar updates amanhã. Gente, eu amei como ela falou pra ele que ele é basicamente assim: You might be a basic bitch, but you are my basic bitch. Yeah.
eu comentei que tava tendo na floresta parece que tá ficando cada vez maior. E em consequência disso, eles meio tiveram uma discussãozinha. E eu gostei bastante que normalmente livro de romance peca no diálogo quando os personagens discutem. E eu gostei bastante que eles resolveram como pessoas normais, que conversam, que podem chegar a uma solução juntos. Eu achei que ela ia afastar ele de novo, como já tinha acontecido anteriormente com ele, com as amigas dela. Mas não, eles tiveram um diálogo e que bom, tipo, eles conseguiram resolver a situação. Ela tem muita baixa autoestima, em decorrência da mãe dela tá sempre apontando ela como uma falha e depositando nela todas as esperanças e expectativas para uma bruxa. Então, não se enxerga o suficiente e agora com essa questão da floresta ela tá se culpando e por isso ela sempre busca atingir o ponto fraco do Oz, que é o personagem, porque ele é um demônio e aí qualquer coisa que ele tenta ajudar, ela sempre traz algo do tipo, que irônico um demônio falando isso. Mas dessa vez ela pelo menos reconheceu e falou, né, pediu desculpa e eles conversaram. Daqui pro final, não sei o que esperar. Como eu mencionei antes, acho que vai ter alguma revelação que realmente ela é poderosa. Acho que vai estar ligado com, né, essa criação de confiança. Ela tem que desenvolver essa confiança dela. E acho que, olha, não sei nem dizer se o Oz não vai tá aí no rolo, já que ele também tá tendo poderes. Não sei se amanhã eu finalizo, eu tô com muito dó de terminar, por isso que tá indo bem devagar essa leitura, porque eu tô gostando bastante de ler. Acho eles bem humanos, os personagens bem humanos, como eu falei, ela ter autoestima baixa, às vezes machucar os outros, mas não propositalmente, mas porque essa é a maneira que ela achou de proteger ela mesma, já que, né, tá sempre ouvindo. Acredito que amanhã, pelo menos mais 2 capítulos eu leia. Vamos ver. Terminando agora o capítulo 24. E sinceramente, nessa altura do campeonato, eu não esperava que eles fossem fazer uma intriguinha que separasse o casal. E assim, eu tava gostando porque finalmente ela tava se opondo, falando pra mãe narcisista dela, tudo que ela pensa. Mas daí ela não acredita nele, tipo, eles estão juntos, sabe? E ela vai na primeira coisinha que falam. E a cabeça dela não consegue juntar 2 mais 2. Aí começa a me irritar. Então, porque tá me irritando, eu não quero mais ler hoje. E aí, continuamos amanhã. Achei que terminaria em uma semana, mas eu dei uma enroladinha, falta bem pouco agora. Enfim, paramos no capítulo 25, na página 311. Mas sério, sinceramente, desapontada. Porque assim, quando é no meio, né, no início, eu entendo. Mas nessa altura que ele só tem que resolver o problema da bosta da floresta, resolveram brigar? Sério? Não, né, gente? Não. Muito obrigada, mas não. Eu tive que voltar depois de largar o livro e ficar andando um pouco pra pensar. Porque assim, eu lembro de ter, a última parte que eu gravei, de ter falado que eu estava muito feliz que finalmente o casal teve um diálogo, uma conversa normal, que é o que se espera de adultos. Porque se ela tá na faculdade, eu imagino que ela tenha 20 e alguma coisa. Se ela já está pensando em, sei lá, PhD, é porque ela já é mais velha. E ele também. Quer dizer, ele tem 200 anos. Mas enfim, E aí, na primeira coisa, assim, ela não consegue conversar com ele. E sabe o que me irrita mais? Que agora eu fiquei andando e foi me clareando nas ideias. É que ela sabe que ele é um demônio. Que tá, ele tem alma, mas ele é um demônio. E ela é uma bruxa. E ela sabe, desde o início. Eles falam, isso aqui talvez não funcione por um tempo muito longo. Isso aqui pode ser perigoso. Mas vamos aproveitar enquanto dá. E aí, na primeira coisinha que falam que ele é um demônio, ela tipo, ou qualquer briguinha que eles vão ter, ela traz de volta que ele é um demônio. Minha filha, por favor, né? Mariel, por favor, né? Não tem como. Qualquer coisinha, qualquer discussão. Ai, mas como acreditar disso vindo de um demônio? Ai, mas por um demônio. Coitado do cara. O cara não fez nada, literalmente. O único trabalho que ele tinha que era levar a alma dela, ele não fez. Tá ali. De graça. Podia ter descido ela na pancada. Mas não desceu. E ela ainda é assim.
me irrita. Eu estava muito contente que ela foi lá, metralhou a mãe dela. Isso aí, vai garota, não deixa a mãe pisar em cima de ti. E aí ela vai lá e arruina. Não, no final, no andamento final do livro, era só pra eles juntar, trabalhar a magia, curar a floresta e seguir felizes. Chegamos pra última parte desse vlog, que é eu finalmente terminei a leitura desse livro. Quero me redimir pelo pequeno surto, mas é porque naquele momento realmente foi muito estressante ver... Não é estressante, foi decepcionante ter essa quebra de... Eles estavam, sabe, evoluindo e daí derruba tudo, se desconstrói tudo que construiu. Mas eu vou terminar dando uma nota de 3.5 de 5. Porque ele é um livro divertido, é legal, mas não é aquele livro, sabe? Fico ali entre 3.5 ou 4, porque eu sou bem fácil de dar notas lá em cima. É só me divertir e eu gostar que a nota sobe. Eu não sou muito crítica de diálogos, enfim, tem que ser muito, muito ruim pra me incomodar. Agora, né, falando um pouco mais com spoiler, faz sentido eles terem aquela briga porque tinha que ter alguma coisa que ocasionasse nos eventos seguintes. Eu errei a teoria que eu tinha feito de como terminaria o livro. Acho que terminou de uma forma muito legal. O que aconteceu foi que... Lembra que eu comentei que tinha um cara que apareceu na biblioteca? Ele era realmente o demônio, que era o tutor do Oz, que é o personagem. Ele que tava causando toda essa destruição na floresta, para que ela pudesse entregar a alma dela, né, que seria fazer aquela troca. E no final achei muito legal como ela faz a troca, só que ela usa o mesmo método que o bruxo fez, que acabou dando a alma pro personagem, de passar a alma dela pra ele. E ela fala que queria passar a alma pra algum lugar que tem amor, e aí faz um feitiço que é pra, né, passar a alma dela pra ele. Então quando ela faz a troca, ela realmente perde a alma dela e passa pra ele por algum tempo. E aí ele faz também uma troca de alma. E aí quando ele faz a troca, ele faz um feitiço dizendo pra passar, né, a alma dela de volta pra ela, pra um lugar que ele ame, enfim. E ele só consegue fazer essa troca porque no fim ele tem uma alma, porque teoricamente demônios não podem fazer. E meio que ele faz assim, acha ali uma brecha no sistema de troca de almas e ele não perde a alma dele e ele consegue passar a alma dela de volta pra ela. É muito legal, os personagens conseguem se redimir, a mãe dela, enfim. Passos devagares, dá pra perceber que eles vão tentar melhorar a dinâmica deles familiar. E é legal ver que, basicamente, por ter uma alma agora, ele não é mais um demônio imortal. Ele é um demônio, mas bem mais humano do que era no começo, porque ele percebe que ele tem um cabelo branco, então significa que ele tá envelhecendo, e ele fica feliz com isso, porque significa que ele vai poder envelhecer ao lado da pessoa que ele gosta. Queria agradecer por vocês terem acompanhado essa leitura e essa jornada de emoções. Espero poder encontrar vocês logo mais. Obrigada por ter assistido. Tchau!